Olha só, então, né, como nós havíamos construído, ok aí, André, como nós já havíamos dito lá no início, né, só para a gente poder se localizar, o que é que o Newton faz? Né? O Newton elabora um formalismo a partir da ideia da força. No primeiro momento, ele comprova que o formalismo dele é consistente, porque ele resolve alguns problemas, né? E a gente viu aqui alguns problemas que ele resolveu. Mas a ideia dele, né? Eu encontrei essa figura, essa animação na internet. A ideia dele era voltado para isso aí, ó. A ideia do Newton, quando ele pensou em força, né? Ele pensou na força centrípeta. Então ele foi construindo, né, essa ideia, mas precisava dos princípios de conservação, da energia mecânica, do momento linear e hoje do momento angular, né? Chegou a vez da conservação do momento angular. Eu fiz uma figura aqui, eu tinha em mente de fazer essa figura, e eu montei essa figura assim, ela ficou muito legal, mas só para demonstrar para vocês, né, a ideia bem prática da conservação do momento angular. Tá? Ela vai ficar lá para o final, essa figura que eu montei. Já tinha ideia de fazer isso, né? E agora eu montei a figura. Não ficou assim lá essas coisas, mas já é importante você ter uma noção, né? Bom, muito bem. Então vamos lá para a conservação do momento angular. Aí primeiro vamos falar da ponte, né? O que é a ponte? A ponte que se usou para sair da força e chegar lá na conservação do momento angular. Tá certo? E essa ponte chama-se torque. A gente já falou do torque lá naquele primeiro capítulo. Eu falei para vocês que a gente tinha, lá no primeiro capítulo, a gente aproveitou para ir colocando alguns conceitos, né? O torque mecânico sobre uma partícula. Então, o primeiro passo é sobre uma partícula. Depois a gente vai para um sistema de partículas. Tá? Então, eu procurei, como eu falei, montar essa aula sob medida aí, para a gente poder, pelo menos, sacar os pontos principais desse processo. Tá bom? Muito bem. É porque o ideal mesmo, essa aula, ela seriam 2 dias, mas só que amanhã já encerra. Então, amanhã eu quero ver gravitação com vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a ideia do torque, ela é uma ideia simples, né? Está aqui, tem uma partícula, nessa partícula atua uma força, né? Que tem uma certa posição. E o que vai ser o torque? O torque, ele vai ser, agora presta bem atenção aqui. Aonde é que está o ângulo? Aonde está o ângulo, tá? Vocês lembram quando eu falei de vetor para vocês? Dá licença aí. Eu falei de vetor para vocês, disse, olha, o vetor ele pode ser deslocado, né, ao longo dessa reta suporte. Ok? Deixa eu colocar aqui o laser. Então, o que é que nós temos aqui? Uma partícula, nela atua uma força. Então, em relação a um certo referencial, essa partícula possui uma posição, certo? Então, é dito que o torque tem a ver com esse giro aí, olha só a mão direita aqui, só girando, olha, da força, da posição para a força. Aí você vai perguntar, mas por que, Daniel, da posição para a força? Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Ou seja, essa força, essa posição, ela pode vir para cá, ó. Então, o R ficaria aqui, ó. Então, o produto vetorial seria do R para a força, olha só. Olha só, e o torque? Nesse caso, estaria saindo daí da tela. O torque estaria saindo da tela. O vetor torque. Por quê? Porque ele é perpendicular ao plano da força e da posição, certo? Então, vamos lá para a definição. A gente já conhecia essa definição, né? Eu percebi que naquelas listas iniciais lá, vocês não fizeram o produto vetorial, alguns de vocês não fizeram o produto vetorial como deveria fazer.
mas não tem problema, tá certo? Todo momento é uma oportunidade do aprendizado. A gente vai bater agora nessa tecla com mais cuidado, né? Aquilo ali era só um diagnóstico, né? Muito bem. Então, se é um vetor, gente, se é um vetor, tem as características, concorda? Direção do torque, perpendicular ao plano que contém R e F. Ok? Então, está aqui, ó. O perpendicular, então, quer dizer que forma 90 graus com o plano da tela aí. Tá? Agora, se forma 90 graus, ele pode estar saindo da tela ou entrando na tela. Tá? Aí que entra a regra da mão direita. Olha. O giro é de R para F. Mais uma vez, pelo amor de Deus, não esqueçam, porque tu pode achar que esse é o ângulo aqui, ó, que eu estou marcando aqui, ó. E não é esse que é o ângulo, o θ é esse ângulo aqui. Então, eu posso jogar esse R para cá, sempre assim, tá, gente? Sempre assim. A geometria é essa. Se bem que a gente vai usar pouca geometria, mas se tiver de usar, a geometria é essa que está aqui, tá? O torque ele vai sempre passar para cá. Tem uma questão que você vai precisar fazer isso, tá bom? Lá na lista de vocês. Muito bem. Então, o ângulo é esse aqui, tá? O ângulo θ é esse aqui. Então, jogo o R para cá e fica o ângulo entre eles aí. Tá. E como é que eu calculo a intensidade do torque? Tá? A intensidade ou módulo do torque é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo. A gente já tinha visto isso lá no primeiro capítulo, quando a gente estudou o produto vetorial de dois vetores. No SI, o módulo do torque, ou a intensidade do torque, é dado em Newton vezes metro. Newton vezes metro. Então, esse é o torque. Bom? Essa é a ponte, que no meu ponto de vista está implícito lá nos princípios matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton, que de alguma forma ou de outra, né, a minha pesquisa está sendo em cima disso. Eu parei porque eu tive que assumir uma comissão aí, mas eu vou retomar nessa pesquisa, porque o meu projeto de pesquisa, meus dois projetos de pesquisa, eles terminam agora, um em agosto, se eu não me engano, e o outro em novembro, em outubro. Então, eu vou ter que renovar os projetos, né? E um deles é esse, né? Pesquisa na história da física, para a gente chegar nessa conclusão de que essas pontes, que eu chamo de trabalho, impulso e torque, eles estão implícitos lá nos princípios matemáticos de filosofia natural. E quando os caras olham para lá e enxergam, aí eles começam a dizer, olha, foi eu que descobri isso. Entendeu? Sou meio desconfiado disso. Tá bom? Então, é mais ou menos querendo tirar o mérito do cara, que foi o cara que pensou tudo isso. Ok? Agora, considerando que essa força é a força resultante, ela é única. Pronto. Se ela é única, ela é força resultante. E todos nós sabemos que da segunda lei de Newton, desculpa, já modificada pelos newtonianos, né? A força resultante é dada pela massa vezes a aceleração. Olha como a gente trata tudo vetorial. Então, um dos problemas que eu observo é que no início, né, é como se estivesse iludindo o aluno. Olha, gente, bora fazer desse jeito, bora fazer assim, assim, assado. Quando chega nessa parte, quando o cara começa a trabalhar o aspecto vetorial, é um Deus nos acuda. Então, a nossa ideia é evitar isso. Então, está aí a força resultante, é o produto da massa pela aceleração, né? E vou considerar, olha só, né? Eu vou considerar a força ortogonal à posição. Ora, se a força é ortogonal, o ângulo entre a força e a posição é 90 graus. Então, esse seno de 90 aí vai dar 1. Certo? Vai dar 1. Então, como é que vai ficar, então, o torque, o módulo do torque resultante? Vamos trabalhar assim. Vai ser o R, está aqui o R. Quem é o F? Sem a seta. M vezes A sem a seta. Está bem aqui, guardadinho. Tá bom?
Ou, olha só, na boa linguagem matemática, né? Na boa linguagem matemática, se eu multiplicar por R, que é o módulo da posição, tá? A equação eu tenho que dividir para que não seja alterada a equação, certo? Então, se eu multipliquei por R, ficou R vezes R, R é o quadrado, R é o módulo da posição. Tá certo? MR quadrado que multiplica A sobre R. Então, lembrando lá das grandezas angulares, né? Que o quociente entre a aceleração linear e o raio da trajetória, só lembrando, é o que a gente chama de aceleração angular. Ou vamos nos acostumar a chamar de módulo da aceleração angular. Ok? Porque ela é um vetor também, tá bom? Então, esse cara que está aqui, ó, o A sobre R, é o alfa. Tá bom? Então, já sabe que bem aqui no lugar do A sobre R vai aparecer o alfa. E aí surge um conceito importante dentro do movimento rotacional, vou dizer assim, né? Sob a ação de um torque, né? É esse cara aqui. A gente vai representar pela letra I. Esse cara tem uma complexidade muito grande. Eu tinha deixado aqui para mostrar essa complexidade para vocês. Está ali no meu quadro que eu escrevi também, né? Tinha pensado nisso, mas depois eu resolvi tirar. Mas eu vou dizer qual é a complexidade. Não se preocupe que eu vou dizer. Tá certo? Eu vou dizer para vocês qual é a complexidade. Então, considerando, vamos chamar esse cara, o que é um momento de inércia ou a inércia rotacional? É como se fosse a massa de rotação. Numa partícula, né, isso não tem tanta diferença. Mas num corpo rígido, tá? Num corpo rígido, isso tem diferença. Por quê? Porque se esse corpo começa a rotacionar, começa a girar em torno de um eixo, as partículas desse corpo vão ter diferentes comportamentos. Tá certo? Vão ter diferentes comportamentos. Então, isso é importante a gente saber. Tá? E o conceito, a ideia que a gente tem é que essa massa, que na translação é M, na rotação ela passa a ter um Q a mais. E daí a gente vai trabalhar a ideia do momento de inércia. Então, digamos, a esfera tem um momento de inércia dela. E a casca esférica tem um momento de inércia diferente da esfera. Tá? Só para vocês terem uma ideia como é bravo o negócio. Ok? O cilindro tem um momento de inércia. Fala, Sidomar. Professor, eu tô só com uma dúvida dessa letra aí. Que letra é essa? É um tal? O que é isso? A letra do torque. A letra do torque é um tal, né? Uma letra grega, é o tal. É um tal, tá bom, Tá? obrigado. Muito bem, que bom que era só essa a tua dúvida, né? Então, olha só. Então, a ideia do momento de inércia para a partícula é uma ideia simples. Basta multiplicar a massa dele por R ao quadrado. Mas se o sistema ele é um sistema rígido, né, isso se torna um pouco mais complexo. É por isso que, num determinado problema lá, ele já dá o valor do momento de inércia. É uma questão lá do disco, né, de polimento. Ele já dá, olha, o momento de inércia dele é tanto, pronto, acabou. Não precisa se preocupar em achar o momento de inércia do disco. É difícil? Não, não é difícil, é fácil. Mas ninguém vai se atropelar por isso, porque isso já faria parte de um próximo capítulo. Né? Quem vê a mecânica dentro da mecânica, que vocês vão ver um pouco a mais, que é a lei, a gravitação universal, isso seria um próximo capítulo. Então, eu não quero entrar nesse contexto agora, tá bom? Mas da partícula eu posso dizer que é isso. Pronto. Então, tá aqui. Olha só, gente.
como a coisa fica simples, entre aspas. Tá certo? Simples, entre aspas. Então, o que quer dizer isso aqui? Que o módulo do torque resultante é o produto de uma aceleração. Que aceleração é essa aqui? Aceleração angular, não é aceleração linear, né? Por um cara que está aqui na frente da aceleração, que a gente chama momento de inércia. Olha a ideia, quando eu comparo essa equação com essa daqui, ó, força resultante é o produto da massa pela aceleração, tá certo? Força resultante do produto da massa pela aceleração, elas não são bem parecidas, olha, a ideia, certo? Essa ideia, ela é chamada, né, vamos primeiro generalizar, colocar vetor nisso é complicado, eu estou dizendo para vocês, né? Isso é muito complexo, né? Porque esse cara aqui, aparentemente, ele não é ninguém, ele é um escalar. Não é, gente. Isso aí é uma armadilha, tá? E é algo um pouco mais trabalhado. Matematicamente, o que é mais importante para vocês é a matemática, não é a física. A física se apropria da matemática para poder, né? Ou então, o cara, como foi o caso, inventa a matemática, mas continua sendo matemática. Não deixa de ser matemática. Bom? Muito bem. Esta é a segunda lei de Newton para a rotação da partícula. Então, essa equação aqui, ó, ela muito parecida com essa daqui de cima. Essa aqui de cima é de translação e a de baixo de rotação. Tá? A gente chama ela de segunda lei de Newton para a rotação da partícula. Tá bom? Cara, então, presta bem atenção. Se o cara diz que é a segunda lei de Newton, será que isso não está implícito lá no princípio? É por isso meu questionamento, né? Daí a minha pesquisa. Bom, muito bem, vamos ver um exemplo, né? Um exemplo que esteja um pouco bem direcionado lá para a lista de vocês. Uma partícula de massa m igual a 2 kg, cuja posição no SI é dada por R igual a 2I menos 5J, sofre a ação de uma força, F igual a menos 3I menos 2J no SI. Determine, a gente já fez um exercício parecido com esse lá no capítulo 1, né? Só que agora a gente está trazendo um pouco mais de física. Lá era mais matemática. Determine, letra A, o torque exercido em relação à origem do sistema tem sempre que ter um ponto de referência, tá? O torque exercido em relação à origem do sistema. B, o ângulo entre a força e a posição. C, o módulo da aceleração angular ao longo do eixo Z, considerando a força sendo a única atuando sobre a partícula. Para dizer que ela é resultante. Tá? Então vamos lá, solução. Para determinar o torque, basta usar a definição. Então aí eu quero chamar a atenção dos senhores, né, para aquilo que aconteceu lá no teste 1, tá bom? Então olha só, gente, preste atenção. Tanto a posição quanto a força, elas não têm, né, aparecendo aqui o coeficiente, né, o valor ao longo do eixo Z. Certo? Mas não é por isso que eu não vou colocar lá o zero. Estão entendendo? Então, eu poderia dizer, olha, R é igual a 2I menos 5J mais 0K. Multiplicado por zero vai dar zero, mas eu tenho que pensar desse jeito. Então, está aqui, ó, o 2. O IJK tem que colocar, vocês sabem disso. O 2, o menos 5, está aqui o menos 5, ó. Menos 5 e o 0. Que ao longo do eixo Z, ele não tem componente. A posição não tem. Tá certo? Aqui, ó, menos 3, agora é a força, né? Menos 2 e 0. Isso daqui é a matemática, tá? Um produto vetorial que eu estou resolvendo analiticamente, certo?
Mas eu tenho que lembrar, lá da geometria, que esses dois vetores, tanto o vetor força quanto o vetor posição, são vetores no plano, concorda comigo? São vetores que estão no plano. Que plano? XY. Então, se eles estão no plano XY, é óbvio que o torque, lá pelo que foi dito, ele é perpendicular ao plano que contém a posição e a força. Então, se ele é perpendicular, ele vai estar ao longo do eixo Z, o torque. Tá? Isso a gente viu lá usando a regrinha da mão direita, beleza? Beleza? Para determinar o sentido. Tá bom? E a direção. Aqui eu não vou precisar usar a regra de mão direita nenhuma. Eu vou provar que isso é verdadeiro a partir do cálculo, né? Da continha. Não é nem cálculo, é da continha aqui, né? Vou resolver analiticamente. Obtém-se, portanto. Então, vamos lá fazer este produto vetorial. Olha só. Então, bem aqui, ó. Diagonal principal aqui deu 0. Tá bom? Para o I. Para o J, diagonal principal deu 0. Vou pegar esse J0 e o menos 3 vai dar 0. Diagonal principal para o K. Vou pegar o K aqui, ó. E bem aqui tem menos 4, né? Então, eu vou ter aí menos 4K, diagonal principal. O menos é porque esse cara aqui é negativo. Vamos para a diagonal secundária. Para o I vai dar 0, porque tem esse 0 aqui, ó. Se eu fizer aqui a diagonal secundária, vai dar 0. Para o J vai dar 0 também, ó. Que tem esse 0 aqui. Então, só me resta essa. Preste bem atenção. Menos 3 vezes menos 5 dá 15. Só que eu tenho que lembrar que isso daí é a diagonal secundária. A diagonal secundária carrega o sinal menos. Portanto, menos 15K. Com menos 4K que tinha ficado da diagonal principal, resposta, menos 19K. Então, está aí resolvendo esse determinante aí na maior tranquilidade, né? Ah, se eu posso resolver colocando aquelas duas colunas aqui do lado? Não tem problema. Tá? O importante é você saber resolver. Tá? Ok, gente? Sem bronca. Então, vamos lá. Vamos tocar aqui para frente. Menos 19K. Beleza. Agora, vamos achar o ângulo entre a força e a posição. É uma ideia parecida com aquela que nós vimos lá no produto escalar. Para determinar o ângulo entre a posição e a força, basta usar a definição do módulo do torque. Qual é a definição? O módulo do torque é o produto do módulo da posição pela intensidade ou módulo da força, vezes o seno do ângulo. Então, isso aqui eu já tenho, né? Que é quanto? 19. Não esqueçam que esse menos aqui, ele está atrelado ao sentido do torque. Ele está ao longo do eixo Z, só que negativo, tá bom? Vai faltar o R e o F, como eu sempre disse, Pitágoras nele, né? Então, eu vou aplicar o Pitágoras aí para achar o módulo da posição. E vou usar Pitágoras para achar o módulo ou intensidade da força. Está aí bonitinho, a unidade é metro, né? Já que é SI, no caso da intensidade da força, é o Newton. Ok? Até aí? Beleza? Então, vou jogar todo mundo na fogueira agora. Aqui o 19, aqui o raiz de 29 e aqui o raiz de 3. Aí eu vou achar quem? O seno do ângulo. Certo? Só que a gente lembra, né, que a gente acha o seno, vai lá na calculadora, a gente viu como é que faz isso, e acha o ângulo. E o ângulo é aproximadamente 78,11 graus. Beleza? Coisa simples. Aí, faz de conta que o Sindomar, mas, Palheta,
Professor, eu posso usar o produto escalar? Cara, sem problema nenhum. Só que tu tem que te lembrar que lá no produto escalar é o cosseno do ângulo. Esse é o detalhe, tá bom? Então, tu vais fazer o produto escalar entre a força e a posição, tu vai achar um valor. Aí tu vai usar esses módulos que estão aqui, tá certo? Quanto é que vai dar o produto escalar? Bora fazer de cabeça o produto escalar. 2 vezes menos 3, vou até escrever aqui. 2 vezes menos 3, mais menos 5 vezes menos 2. Então, isso daqui vai dar menos 6, mais 10, e dá 4. Façam isso aí na casa de vocês. O produto escalar desses dois vetores deu 4. 4. Tu vais precisar. Qual é a definição de produto escalar? O produto escalar é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo. Está aqui o módulo do primeiro, está aqui o módulo do segundo. Tá? Faz esse produto aí e tudo mais, passa dividindo, acha o cosseno, vai na calculadora e acha o ângulo. Vê se não vai bater com esse 78,11. Por que eu sei que vai bater? Porque eu fiz isso, né? Eu fiz isso e vi que bateu, né? E tinha que bater. Se não batesse, estava errado. Ok? Bom, agora bora achar a componente Z da aceleração angular. Aí o Sinomar pode perguntar, por que a gente não pode achar a componente Y e a componente X? Não dá para achar. Porque eu vou cair num sistema de equações. Vocês já ouviram alguma vez falar na regra de Cramer? Quem já ouviu falar na regra de Cramer? Com C, tá? Cramer. Né? Diga, Sinomar. É para determinante que a gente usa Kramer, não é isso? Exato. A regra de Cramer é para a gente determinar as incógnitas num sistema de quantas equações eu tiver. Aí eu saio pelo determinante. Faz os Entendeu? é isso? A saída é pelo determinante, exatamente. O que o Sinomar está falando. É uma regrinha simples, mas quando eu começo a ter um sistema de 4 equações, tem que tomar muito cuidado. Que tem umas regras para o cálculo do determinante. Tá certo? Tem que tomar muito cuidado nessas regrinhas de cálculo de determinante. Tá? Mas a regra de Cramer é trabalhosa, mas ela é tira e queda. Então, se eu fosse usar a regra de Cramer aí, por que eu vou usar a regra de Cramer? Porque o momento de inércia, ele é algo, como eu falei, muito mais complexo. Eu vou abrir o jogo para vocês aqui. O momento de inércia, ele é uma grandeza tensorial. Ele é um tensor. Igual aquele cara que a gente viu lá na força de atrito. Está lembrado que eu falei para vocês? O coeficiente de atrito, ele está ali como que não quer nada, mas aquele cara lá, ele é um tensor. Tensor de segunda ordem, tá? Que a gente chama. Ok? Então, isso está dentro da álgebra tensorial, e a álgebra tensorial é matemática. Tá bom? Aí pode me perguntar, como é que eu represento um tensor? No caso, um tensor de segunda ordem, ele é representado por uma matriz 3x3. Tá? Algo, a priori, simples. Só que quando eu vou usar, né, a regra de Cramer, né, para calcular o Dzão, né, que é o determinante que vai ficar sempre no denominador, ele dá zero. Por quê? No caso de uma partícula, nós teremos equações linearmente dependentes. Então, quando o sistema tem equações linearmente dependentes, ele é indeterminado. Tá? Só para a gente pegar assim, um pouquinho mais
de álgebra aí, tá? Muito bem, vamos voltar aqui para a Terra agora, né? O torque resultante, o módulo, ele só tem componente ao longo do eixo Z, tá bom? O torque. Então, eu posso dizer que o módulo dele, né, de acordo com a segunda lei de Newton, para a rotação, é I que multiplica ao fazer. Como o momento de inércia, nesse caso, partícula, é dado por I igual a mr quadrado, que a gente viu lá na anterior, né? Temos, cadê o temos? mr quadrado ao fazer. Olha, o módulo aqui do torque resultante é 19, tá? Vem para cá. 19. A massa, 2 kg, bem aqui. Aqui, ó, o R é raiz quadrada de 29. Então, o R quadrado é o próprio 29, concorda? Então, aqui 2 vezes 29, que vai dar 58. Né? Então, vai ficar 19 dividido por 58. Vai dar aproximadamente menos 0,33 radianos por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu fiz esse exemplo só para te demonstrar a segunda lei de Newton, mas não entrando muito aí na seara do momento de inércia, tá bom? Mais adiante eu vou tocar esse momento de inércia de novo, mas com calma. Em vez de ser uma partícula, vão ser 2 partículas, tá bom? Então, a gente vai chegar lá, tenham paciência, tá bom? Aqui a gente está vendo só para uma partícula. Sim, vamos chegar agora no momento angular, né? Que a ponte foi o torque. Como é que Professor, eu uma chego no dúvida momento? aqui. Fala. Você não estava usando o módulo do torque no cálculo? Certo. Por que deu menos? Ah, é. Muito bem, Sindomar. Eu já estou corrigindo aqui. Muito bem lembrado, tá bom? Bom, agora o que eu tenho que lembrar? Que quando eu for olhar para o vetor aceleração, ele vai dar negativo também, né? Só isso, tá bom. Muito bem, Sindomar. Já está ajeitado, olha só que coisa boa. Falei, o Sindomar é para ser físico, né? Mas tudo bem. Muito boa sacada essa tua. Então já está trocado, olha. Pronto. Era isso aí? Segue. Obrigado. Beleza. Muito bem. Então vamos lá. O módulo da aceleração angular, 0,33. Vejam, quando a gente definiu lá no movimento circular, aceleração angular, né? Era uma coisa simples, aqui ela já começa a ganhar força. A gente começa a falar já no módulo dela. Tá bom? A mesma coisa para a velocidade angular, tá? Você vai já ver aqui. Momento angular de uma partícula. Uma partícula de momento angular P. Opa, momento linear P, né? Momento linear P. P pequeno, tá? Estando na posição R, possui um momento angular Lzinho, tá? Quando eu for trabalhar com o sistema, esse P vai ser o Pzão e o L vai ser o Lzão. Por enquanto é partícula, eu uso as letras minúsculas. Olha só como é, né, o cálculo do momento angular. Momento vetorial, não esqueçam desse detalhe. Ele não é comutativo, né? Então, aqui, obrigatoriamente, colocar aqui o laser. Obrigatoriamente, o R tem que vir primeiro. A gente não pode. Ah, eu vou aplicar, daqui a pouco a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Se vai aplicar, tem que aplicar nessa mesma ordem, não pode mudar, tá? A propriedade distributiva. Por quê? Porque o produto vetorial não é comutativo. Beleza?
Então, vamos nós. Direção, a mesma construção, né? Perpendicular ao plano de RP. Sentido, regra da mão direita, o giro de R para P. Módulo, o Lzinho sem a seta. Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Lembre-se lá do ângulo, né? É quando o R passa, né? Aí vai formar aquele ângulo lá. No sistema internacional, ele é dado, olha só, o seno, desculpa, gente, não tem dimensão. Então, o momento linear, a gente viu na aula passada, é quilograma metros por segundo, porque a ideia da massa vezes a velocidade. Então, quilograma metro por segundo é o momento linear. Como eu estou multiplicando pelo módulo da posição, que no SI é dado em metro, obviamente que vai ficar metro ao quadrado. Então, no caso do SI, tá? O momento angular tem módulo dado em quilograma metro quadrado por segundo. Tá bom? Vamos ver um exemplo logo. Esse exemplo aqui foi escolhido exatamente porque tem alguns exercícios lá que ele dá a posição, tá? Do ponto. Ele dá a posição do ponto. Ele dá o ponto. Ele não dá a posição, que eu quis dizer. Uma partícula de massa m igual a 2 kg, localizada no ponto. Olha que ponto ela está localizada. 3, menos 2 e 5. Então, quer dizer que eu posso, a partir desse ponto, achar a posição da partícula, o R para ela. A gente já fez essa construção antes. Eu estou só reforçando que vocês vão precisar usar nos exercícios. Metro, sistema internacional, tá? Ela tem 3 metros ao longo do eixo X, 2 metros no sentido contrário ao eixo Y, 5 metros ao longo do eixo Z, positivo. Tem velocidade no SI dado por essa equação aqui, ó, no SI. I mais 4J, beleza. Essa é a velocidade, não é o momento linear. Para eu poder achar o momento linear, eu tenho que multiplicar pela massa. Estão lembrados da aula passada? Momento linear ou quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Ok? Bom, determine o momento angular em relação à origem do sistema, bem como o módulo dele. Eu quero saber tanto o momento angular quanto o módulo, caso da partícula, né? Solução. Para determinar o momento linear, precisamos da posição. Opa! Novamente. Para determinar o momento angular, não é o momento linear, angular. Falha na matrix. Tá bom? Bora ver aqui. Olha que eu leio, releio, mas dá escapa, né? Para determinar o momento angular, precisamos da posição angular, a qual, nesse caso, vale. Então, olha só, gente. Deixa eu colocar aqui o laser. Isso é importante, porque vocês vão precisar disso. Deixa eu colocar aqui para carregar meu notebook. Está descarregando. Só um minutinho. Beleza. Deixa eu só tirar daqui que bati aqui no celular e mexi. Pronto. Olha só, gente. Cadê o laser? Eu ia colocar o laser, aí eu vi que ia faltar a bateria aqui. Olha só. Qual é a localização do ponto? X igual a 3, Y igual a menos 2 e Z igual a 5, tá bom? Aqui já é o vetor posição, né? Eu posso representar um vetor
por uma matriz coluna ou uma matriz linha, tá bom? Então tá aqui, ó. Como é que ele fica em termos dos unitários? R igual a 3i menos 2j mais 5k. No SI, porque aqui está dado em metro. Ó. Beleza? Entenderam o que foi que eu fiz aí? Para achar a posição, tá? Entenderam? Entenderam? Muito bem. Então, usando o momento linear, olha o momento linear, agora é o momento linear mesmo, tá? O que foi que nós fizemos aqui? Multiplicamos esse vetor velocidade aqui, ou a velocidade, basta isso, por 2. Então, aqui ficou 2i mais 8j. Agora sim, nós temos um momento linear. O que a gente vai fazer? Produto vetorial. Nessa definição aqui, ó, o momento angular é o produto vetorial da posição pelo momento linear, aqui, ó, igual que a gente fez ainda agora. Só que agora não é mais aquele um pouco mais simples, né? É um pouco mais complexo, mas ainda assim, ó, o P, ele fica bem aqui, né? Os módulos das componentes. Então, 2, 8, como ele não tem o K, coloca-se o 0. Ok? Então, fazendo aí o determinante, sem mais delongas, obtemos aí, aí o nosso momento angular. Pode ver que o I aqui vai dar 0, né, na diagonal principal, tem esse 0 aqui, mas na diagonal secundária, I, 5 vezes 8, 40. Como é diagonal secundária, ficou menos I aqui e assim por diante, tá? Só para a gente lembrar que sistema internacional, o módulo dele é dado em quilograma metro quadrado por segundo. Como é que eu acho o módulo? Pitágoras nele, né? Raiz quadrada de menos 40 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 28 ao quadrado. Aqui vai dar aproximadamente, tá? Porque isso aqui deveria ser 2.500, né? Lá na raiz. Não dá. Dá quase 2.500. Beleza? Então tá aqui, ó, um exemplo simples e que tem lá na lista de vocês exemplos simples, assim como esse. Tá bom? Tem exemplo bem mais simples que esse aqui. Porque ele já dá o módulo, ele já dá a posição. E quer saber o módulo do momento angular. Cara, então, massa vezes velocidade dá o P. Aqui o R, ele diz lá qual é a posição. Tá bom? Então, tem mais simples que esse. É só usar a definição. Agora, bora ver agora uma coisa importante, igual como nós vimos lá para a segunda lei de Newton para a rotação. Considerando P igual a mv, o momento linear da partícula até ortogonal, de novo, aquela mesma história do ortogonal, ou seja, o ângulo é 90 graus, a posição R, o módulo do momento angular L, o módulo do momento angular, que vai ser o L sem a seta, é dado por, tá? Tranquilo. Que tinha que ter o seno do ângulo, só que eles estão ortogonais, formam um ângulo de 90 graus e seno de 91. Beleza? Muito bem. Ou, como V é igual a ômega R, a gente viu isso lá no movimento circular, V igual a ômega R é o módulo da velocidade em função da velocidade angular da partícula. Bem como a gente já viu isso aqui, ó. A gente já viu isso aqui, ó. É o momento de inércia, né? Então, olha só, bem aqui no lugar do V, eu vou colocar ômega R, certo? Ômega R. Então, como vai ter um R aqui multiplicado por esse outro R, vai dar R quadrado. Então, vai ficar M, R quadrado, que é o I, né? Vezes o ômega. Tá? Então, tá ali, ó. Tá bem aqui, ó. L é igual a I vezes ômega. Né? Generalizando, vai ficar o L vetor igual a I vezes o ômega, que agora se apresenta como um vetor.
Tá certo? Na verdade, gente, isso aqui é muito mais complexo, tá? Só para vocês terem uma ideia, essa velocidade aqui, velocidade, né? Não é o módulo. Vai ser o produto vetorial de ômega por R. Produto vetorial. Então, a ideia não é tão simples, não. Ok? A ideia não é tão simples. E quando isso acontece, esse cara aqui vira o bicho. O I vai virar o bicho aí, que é, no caso, a ideia do tensor. Pois muito bem. Só isso daí, tá? Aquela parte que eu falei para vocês, eu tirei daqui, que era a complexidade. Eu já disse o qual é a complexidade, não vou entrar nesse contexto. É que o I, momento de inércia, em se tratando de algo muito mais complexo, tá? Um corpo rígido, isso aí se torna num tensor. Tá? Mas a gente consegue ainda com duas partículas, né, fazer uma ideia legal aí. Bom, definimos o torque e definimos o momento angular. Vimos que os dois, olha, não coincidentemente, eles estão relacionados à inércia rotacional ou momento de inércia. É como se fosse a massa rotacional, né? Que inércia tem, segundo Newton, né? Ela tem a mesma ideia que massa. Usando a segunda lei de Newton, lá vai de novo a segunda lei de Newton. Só que lembrando que o A é dV dt, a gente vai ter que a força resultante vai ser m dV dt. Continua aí, né? Considerando que a massa seja constante, ela pode passar para dentro da derivada. Então, vai ficar que a força resultante é a derivada de m vezes v dt. Esse m vezes v, a gente já sabe que é o momento linear, né? Então, eu posso escrever que a força resultante na partícula é dp dt. Ou seja, é a taxa de variação do momento linear. Tá? É a taxa de variação, a gente falou isso na aula passada, para estudar a conservação do momento linear. Tá? Agora é que vem um detalhe matemático. Multiplicando pela esquerda a equação acima, vetorialmente por R, obtém-se. Tá aqui, ó. Tem que ser pela esquerda, né? Então, se eu multipliquei aqui o primeiro termo pela esquerda, o segundo termo da equação tem que ser multiplicado também, o segundo membro, quer dizer, né? O membro tem que ser multiplicado também vetorialmente por R pela esquerda, tá certo? Por que eu fiz isso? Alguém pode me dizer aí? Por que eu tô? Onde é que eu quero chegar com isso? Fala para mim aí, no chat. Qual foi essa minha ideia de multiplicar por R aí? Você quer transformar esse momento angular? Não. Você vai trocar aquilo ali pelo momento linear? Olha para o lado esquerdo, Sindomar. Quem é o produto vetorial da posição pela força? Quem é o produto vetorial da posição pela força? Aí que está a questão. É o torque. Então, mas não é um torque qualquer. Ele vai ser o torque da força resultante. Ou simplesmente torque resultante. Isso daqui, eu vou ter que trabalhar ainda, tá bom? Vou ter que trabalhar. No primeiro membro da equação, desculpa, gente, tá? Tem-se o torque da resultante. No segundo membro, pode ser feito. Olha só o que vai acontecer aqui. Tá certo? Olha só. Eu estou dizendo que R vetorial dp dt é a mesma coisa que a derivada do R vetorial P. Presta bem atenção, estou dizendo que é a mesma coisa. O produto da derivada é igual a derivada do produto. Aí o que eu tenho que fazer? A derivada do
produto aí, né? Se eu derivar, vamos fazer, como é que é a derivada do produto? Derivo o primeiro, olha a ordem, né? Olha a ordem, derivo o primeiro. Bora ver se ele faz aqui. Ele não usa aqui. O linha V mais ovelhinha. Olha só, derivada do primeiro vai dar dr dt. Vetorial P, certo? Mas, olha a ordem. R vetorial dp dt. Agora foi, ó. Então, a segunda parcela dessa derivada é isso que está aqui. E essa primeira parcela, que é dr dt vetorial P, por que que ela desaparece? Bora ver se aparece aqui. Não apareceu. Tá? Tá? Vocês estão me entendendo? Olha só. Eu fiz aqui a derivada do produto, certo? dr dt vetorial P mais R vetorial dp dt. E para onde foi essa primeira parcela? É simples. Olha só. Quem é dr dt? Fala para mim aí. Faltou eu colocar aqui. Acho que eu vou até colocar aqui. Pronto. A aula é ao vivo, a gente vai colocar. Na sala de aula presencial. Então tá. Então esse cara aqui ele vai dizer que o primeiro membro é o torque resultante e no segundo membro pode ser feito isso. Por que que pode ser feito isso? Pois está aqui, ó. Agora tá legal. Deixa eu colocar o laser aqui para... Então, o que ele está dizendo é que esse termo é igual a esse. Então, bora desenvolver esse termo para saber se chega nesse. Tá? Então, faz a derivada do produto, derivada do primeiro, vetorial o segundo, mais o primeiro vetorial a derivada do segundo. Eu falei que tem que ser na mesma ordem. Ora, aqui nessa parcela, dr dt é a velocidade. E o P é m vezes v. Quanto é que dá esse produto vetorial aqui? Estou marcando em cima. Obrigatoriamente ele tem que dar zero. Senão não dá aquela resposta lá. Agora, por que que dá zero? É isso que eu quero que vocês me digam. Por que que dá zero esse produto vetorial aí? Hein? Por que que dá zero esse produto vetorial que eu estou marcando aí? Hein? Nada? Esses vetores são paralelos, professor? Exatamente, Silvio, muito bem. Eu estou fazendo um produto vetorial do V com V, porque Sim. o escalar ele pode passear no produto vetorial, não vai alterar nada. Então vai ficar um produto vetorial de V com V. Ora, se eles são paralelos, o ângulo entre eles ou é zero, no caso aí é zero, né? V com V vai dar zero. Então, o seno do ângulo, seno de zero é zero. É por isso, dá zero isso daí. É por isso que eu posso escrever que a derivada do produto é igual ao produto vetorial de R por dp dt, ou seja, pela taxa de variação do momento linear. Beleza? Então, era esse passo que eu queria dar para demonstrar para vocês, inclusive, a ordem aqui. Né? Essa ordem é importante, tá? A gente não pode mudar, porque o produto vetorial não é comutativo. Logo, a partir da definição do momento angular L da partícula, né? Esse cara aqui não é o momento angular, ó. R vetorial P não é o momento angular. Esse daqui da frente não é o... Opa, esse aqui não é o torque da resultante. Então, isso é igual a isso aqui. Portanto, eis a relação entre o torque resultante ou torque resultante e o momento angular. No caso, para a partícula.
Tá certo? No caso, para a partícula. Então, olha só. O que foi que a gente obteve aí? Que o torque da força resultante é a taxa de variação de quem, gente? É a taxa de variação do momento angular. Olha aqui essa equação aqui. Olha aqui para ela. Quando eu vou para a translação, a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear. O torque resultante é a taxa de variação do momento angular. Idênticas, né? Idênticas isso daí. Então, como isso daqui é a segunda lei de Newton para a translação, obviamente que essa aqui também é a segunda lei de Newton para a rotação. Só que numa outra representação agora, que é em função do momento angular. Levando em conta, agora vem a conservação. Levando em conta a relação anterior, e se o torque resultante for nulo, né? Ai, moleque, não dá para passar isso aqui, tá? For nulo. Então, olha a condição que nós temos aqui. Se o torque da resultante for nulo, igual como nós fizemos para a conservação, está lá naquela aula lá, do momento linear da partícula, na aula passada. Tá certo? Eu estou indo um pouco devagar nessa agora, porque eu corri um pouco, eu sei que eu corri um pouco naquela aula de quinta-feira. Então, eu estou só lembrando, tá? Lembrando que, Daniel, lembrando que para a conservação do momento linear da partícula, eu tornei a força resultante igual a zero. Para a conservação do momento angular da partícula, eu vou tornar o torque resultante zero. Ora, se a derivada de um determinado valor é zero, isso significa dizer que esse valor é uma constante, a gente já sabe disso. Logo, o momento angular antes da partícula é igual ao momento angular depois. Certo? Então, essa que é a ideia aí do momento, da conservação do momento angular. A gente chegou no princípio, olha, a gente veio construindo a ponte. Quem é a ponte? É o torque. Tá, definir o torque. Depois, definimos o momento angular. E agora, cruzamos os dois aqui. E desse cruzamento dos dois, sai a conservação do momento angular. Eis aí o terceiro princípio de conservação da mecânica clássica. Certo? Como nós havíamos falado antes. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Interessante. O momento angular de uma partícula é a relação que a gente vai usar primeiro aqui, tá? Varia com o tempo. Então, se varia com o tempo, ele não é constante, tá certo? Se ele varia com o tempo, ele não é constante. E se ele não é constante, tem torque resultante. É assim que você tem que pensar. Se o momento angular é constante, então o torque resultante é nulo. Se o momento angular varia com o tempo, dá para eu derivar. Essa que é a ideia, dá para derivar. E quando eu derivo, eu encontro o torque da força resultante. Ou o torque resultante, né? Então está aqui, ó. O momento angular da partícula é a função do tempo, dado por 2t² mais tj, mais, coloquei um seno aqui só para animar a festa. Seno de 2tk, chapéu. No SI, Sistema Internacional. Determine o torque da resultante. Ora, a gente já faz derivada com os pés na costa, né? Então, basta aí derivar o momento angular no tempo para achar o torque resultante, né? Como? Vamos lá, está aqui a derivada, olha. A derivada do L em relação a T, eu vou colocar o L bem aqui, ó. A derivada da soma é igual à soma da derivada, todos nós sabemos disso. Ela é distributiva, é um operador linear, tá? Vamos derivar esse primeiro aqui. Quanto é a derivada? Ah, o I é constante, estão lembrados disso? O Rho chapéu e o θ e o Φ chapéu, não.
lá do sistema de coordenadas polares. Mas o i é constante, então ele sai da derivada, né? Aí vai ficar a derivada de 2t quadrado e vai cair esse 2, 2 vezes 2, 4, 2 menos 1 dá 1, 4ti. A derivada de tj, margem, né? A derivada de tj vai ser o próprio j, porque a derivada de t em relação a t dá 1, né? Finalmente, aqui a derivada do seno. Estão lembrados aí a derivada do seno? Você tem que usar a regra da cadeia. A derivada do cosseno, do seno, em relação ao arco, vai dar o cosseno, né? Então, cosseno do arco. Está aqui, ó. Cosseno do arco. Mas eu tenho que fazer a regra da cadeia, tem que derivar aqui o argumento, no caso, em relação ao tempo. Quanto é a derivada de 2t em relação a t? 2. Aí eu multiplico pelo cosseno. Está bem aqui multiplicado. Isso aqui eu já fiz com vocês lá atrás, em movimento circular. Estou só lembrando aqui, como eu falei, eu coloquei um seno aí para animar a festa. Isso aqui nem tem lá na lista de vocês, tá, gente? Nem tem isso aqui. Ok? Mas é bom a gente estar lembrando que é uma derivada, né? Bom, então tá aqui, ó. Quem é esse cara aqui? É o torque resultante em função do tempo. Só que o problema pede no instante π segundos. Cara, pode ser π segundo? Pode, 3,14, 15, etc. Veja, o π, ele é radiano, 3,14, 15, etc., quando ele não está no arco, né? Quando ele está no arco, ele é 180 graus. Tá legal? 180 graus. Isso. Então, vamos lá. Bem aqui vai ficar 4π, e chapéu, aqui não tem T, fica J mesmo. E aqui dentro vai ficar 2π, ó. Quanto é o cosseno de 2π? Hein? 1. Então vai ficar só 2K, né? Tá aí o cara, olha. O torque resultante no instante π segundo é dado aqui por... Deixa eu ver aqui só um negócio rapidinho. Tá certo? É dado por esse vetor aí. 4πi mais j mais 2k. Faça um exercíciozinho. Esse daqui é mais interessante, porque esse daqui é a conservação. E aí vem uma dica, aquilo que eu falei para vocês ainda agora. Isso, olha, tem uma dica sobre isso aí. Uma partícula realiza movimento circular uniforme num plano, presta bem atenção, num plano horizontal de raio 10 centímetros, tá? É um movimento circular uniforme de raio 10 centímetros. E velocidade angular de módulo 5 radianos por segundo. Subitamente, a partícula passa a descrever também o movimento circular uniforme no mesmo plano. Se liga aí. No mesmo plano. Não mudou de plano, continua no mesmo plano. Mas de raio 20 centímetros. Determine o módulo da velocidade angular final. Vamos ver como é que a gente faz. Bom, para determinar a velocidade angular final, basta aplicar a conservação do momento angular. L antes igual ao L depois. Pois não ocorre mudança de plano. Depois eu vou trabalhar isso com vocês, tá? Toda vez que a partícula não muda de plano, né, o torque é nulo. Tá certo? O que vai fazer ela mudar de plano quando ela recebe um torque. Aí botei um torque resultante. Logo pode se escrever, olha só. Então, lembrados da relação lá do momento angular com a velocidade angular? Então, nós podemos escrever, já que antes é igual a depois, já que isso é módulo, né? E 1 ômega 1 é igual a I2 ômega 2. Ou, quem é o I1? mR1 quadrado. Quem é o I2? mR2 quadrado. A massa vai ser simplificada, então vai ficar R1 quadrado ômega 1 igual a R2 quadrado ômega 2. Então, gente, olha só. Na verdade, você podia até fazer uma relação aqui, né? O que acontece com o R2? Ele é 2 vezes, presta atenção, 2 vezes, porque, ó, aí tu vai dizer, mas eu tenho que passar de centímetros para metro? Não, porque se tu coloca centímetro aqui,
vai aparecer 1 centímetro quadrado, porque tu está elevando ao quadrado. Mas não vai aparecer a mesma coisa aqui, 1 centímetro quadrado também? Vai poder simplificar. Então, não te preocupa com isso. Né? Mas tu poderia usar a álgebra aí. Ó. O R2 é o dobro do R1. Se é o dobro do R1, aqui eu vou colocar 2R1, tudo isso ao quadrado. Olha, 2 ao quadrado é 4. Vezes quem? O R1 quadrado. O R1 quadrado vai embora também, tá? Só um pouco de álgebra aí. Como o ômega 1 é 5 radianos por segundo, e aqui apareceu um 4, então 5 dividido por 4, 1,25 radianos por segundo. Fala! Pode falar, Sindomar. Não, eu tinha feito esse cálculo aqui também. Pois é. Então, em resumo, posso dizer assim, se o raio, olha só a ideia lá, se o raio dobrou, para haver uma compensação no momento angular, já que ele se mantém, o que tem que acontecer com a velocidade angular? Tem que diminuir 4 vezes. Essa que é a ideia. Que se o raio dobra, 2 ao quadrado, 4. Porque aqui na equação do momento de inércia, né, o que entra é o raio ao quadrado. Então, se o raio dobrou, 2 ao quadrado, 4. A velocidade angular vai diminuir 4 vezes. Que é para haver o quê? Uma compensação aí, para que o momento angular se conserve. Já que não houve mudança de plano, a gente vai chegar agora na ideia da mudança de plano. Agora que eu vou falar de um sistema de partículas. Está terminando a aula, tá, gente? Demorou um pouquinho, porque como eu falei para vocês, eu não ia aloprar, porque senão, já fiz isso um pouco na aula passada, já caminhei um pouco mais rápido, e aqui eu estou fazendo isso, que é para poder também contrabalancear a aula passada. Tá bom? Que tem uma coisa, tem um conteúdo um pouco mais cheio, digamos assim, né? Afinal, lá são 45 questões, né? Aqui são só 15. Só lembrando esse detalhe importantíssimo. Não esqueçam que até segunda-feira eu encaminho para vocês o gabarito, tanto da lista 3 quanto da lista 4. Momento angular de um sistema de partícula. Agora é um sistema, já não é mais só uma partícula. Aí a gente vai partir logo do momento angular do sistema. Ora, se eu tenho, né, 2 partículas, o momento angular total, que é do sistema, é dado pela soma vetorial do momento angular de cada uma das partículas. Igual como nós fizemos lá para o momento linear do sistema. Se eu tiver 3, tá certo? Vai ser o L1, tudo vetor, tá? L1 mais L2 mais L3. Lzinho. Se eu tiver 4, Lzinho 1 mais Lzinho 2 mais Lzinho 3 mais Lzinho 4. Ou seja, é um somatório. Somatório a gente representa pela letra sigma maiúsculo, né? Então, Lzão, que é o momento angular do sistema, é dado pela soma vetorial do momento angular de cada uma das partículas. É o Li aqui, ó. Da partícula for 1, eu fizer essa soma aqui, né? Se tiver 10 partículas, vai ser Lzinho 1 mais Lzinho 2, etc, etc. Tá? E assim vai. Por que a gente usa o somatório? Para poder fazer as contas mais rápido, né? É uma forma prática, usando aí as propriedades, né, conhecidas da adição. E também lembrando que o L1, o Lzinho da partícula, nada mais é do que o produto da posição dela pelo momento linear, produto vetorial, não esqueçamos disso. Eu só fiz transformar daqui para cá, é a mesma coisa. Agora, olha esse passo que a gente vai dar agora, tudo baseado. Agora a gente está trabalhando agora condensado, tá? Parece uma coisa de louco, mas tem explicação. Eu prometo.
Como eu já tenho a dica que o torque é a taxa de variação do momento angular, eu vou fazer a derivada do momento angular total em relação ao tempo, ou seja, é a taxa de variação do momento angular do sistema. Para ver se eu encontro aí o torque. Vamos lá. Deriva aqui, beleza? Vamos derivar. Isso aqui é a derivada de quê? Fala para mim aqui. Estou apontando aí. Desculpa, gente. Derivada do Momento linear. Momento angular. da... Primeiro, desculpa aqui. Primeiro, isso aqui é a derivada de uma soma, não é isso? Soma. Então, nós sabemos que a derivada da soma é igual à soma Das das derivadas. 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 Está aqui, agora está. Demos o passo. Olha só. Desculpa, a gente está trabalhando isso daí, é agora tudo compactado o processo, tá? Para poder generalizar. Tá bom, mas eu não vou generalizar, vou trabalhar só com duas partículas, que é o que interessa para a gente resolver no máximo aquilo que está lá na lista. Agora sim, a derivada de um produto, só que a derivada de um produto vetorial. Eu tenho que manter a ordem, tá bom? Então vamos lá de novo, ó. Desculpa. A derivada do primeiro. O que é que vocês acham que vai acontecer aqui, ó? dr1 dt vetorial, desculpa, dri dt, está no somatório, né? Somatório é i, dri dt vetorial pi, tá bem aqui, ó. Mas agora eu mantenho o ri e vou fazer a derivada do pi em relação ao tempo. Tá? Quem é isso aqui? Quanto vale isso aqui tudo? Fala para mim. Fala para mim. Quanto é que vai dar isso aqui tudo? Zero. Foi o que nós fizemos ainda agora. Por quê? Porque quem é o DRI dt? É o VI. É a velocidade da iésima partícula. Se eu multiplicar vetorialmente pelo PI, que é o momento linear da iésima, da própria, vai dar zero, porque eles são paralelos. Agora o Silvio falou isso. Tá bom? Mas eu acho que agora eu coloquei, agora eu criei vergonha na cara e coloquei aqui, ó. Eu sabia que eu tinha colocado, mas foi bom a gente já se apropriar de algo que era simples, era uma só, agora aqui são várias. Eu estou generalizando várias partículas agora. Não é mais só uma partícula. Eu acho legal isso aqui. Então, já se sabe que esse cara aqui, esse termo todinho vai ser zero. Então, olha só. Preste atenção. Que sobrou que o dE de dt é RI vetorial dPi dt. Beleza? Sem nenhum problema. Mas, né, como visto no capítulo anterior, a taxa de variação do momento linear é a segunda lei de Newton na translação. Está aqui, ó. Essa taxa de variação do momento linear de uma partícula do sistema é a força resultante sobre ela. A gente viu isso na aula passada. E essa força resultante, ela resulta de um somatório das interações internas. Estão lembrados disso? Das interações internas, tá? Aonde o J tem que ser diferente de I, que é o princípio da inércia. O J, a partícula não pode aplicar força nela mesma. Só lembrando aquilo que a gente falou na aula passada. Então, o J tem que ser diferente de I, né? E o J vai começar do 1, né? Até N. Então, vai ter quem? O FI1 mais o FI2 mais o FI3. Quantas partículas tiverem lá, né? Dependendo da partícula que eu estou querendo, né? Etc. Muito bem.
Mas essa soma aqui é fora do somatório. Mas a força resultante dos agentes externos ao sistema. A força resultante dos agentes externos ao sistema. Certo? Pois muito bem. Levando este resultado na equação anterior, que é essa aqui, eu vou jogar aqui dentro agora, olha. Vou jogar aqui dentro agora isso. Tá bom? Olha só como ficou. Tá? O que vai acontecer? Eu vou fazer a distributiva aqui, olha. Preste atenção. Eu vou fazer a distributiva, né? Porque eu coloquei aqui, esse cara aqui é o DPI-DT. Aí vai ficar somatório e tal, mais esse cara aqui. Então, quando eu for fazer a distributiva, eu vou ter um termo que vai multiplicar por esse, que é o R, né, vetorial. Olha a ordem. Primeiro R. Notem que agora, olha só aqui, ó. O somatório não é mais só em J. O somatório é em I e em J. Ou seja, é o somatório do somatório. A gente falou isso na aula passada. Aí tem esse termo aqui. Certo? Esse outro termo, se você olhar com carinho para ele vai ser o somatório de quem? Dos torques externos. Ele vai ser o somatório, está aqui somatório, dos torques externos. Se eu somar os torques externos, eu vou ter o torque resultante externo. Então, todo esse somatório aqui vai ser o torque resultante externo. Mas eu tenho um problema. É esse termo aqui, ó. Para eu poder chegar numa equação em que o torque externo ou torque resultante das forças externas é dLzão dt, esse cara tem que morrer, né? É igual aquele filme lá, Romeu, né? Tem que morrer. Então tá aqui, ó. Como é que esse cara morre? Aí é bonito isso, olha. Aí o que foi que eu fiz? Eu usei um sistema de duas partículas. Considerando um sistema de duas partículas apenas. Então tá aqui, ó. Partícula 1, partícula 2, certo? Então a partícula 1 sofre a ação da força F12, que é devido à partícula 2. É a força de 2 em 1. Ó. Já é o princípio da ação e reação aí. E a localização dela, R1. Já a partícula 2 sofre a ação da força de 2 em 1, ou seja, é a força aplicada em 2 pela partícula 1. E a posição dela é R2. Beleza? Muito bem. E essa posição, eu estou aplicando a regra da poligonal. Ó. Se eu somar o R1 com R2 menos R1, vai dar o R2. É a regra da linha poligonal, sem problema. Tá bom? Vamos chegando. São só duas partículas no sistema. Então, se são só duas partículas, eu vou pegar aquele termo lá que ficou engatado lá na equação. Então, o somatório, é assim que a gente vai somar, ó, o termo. São só duas partículas, né? O somatório de RI vetorial F e J é igual R1, aqui, ó, vetorial F12, isso aqui não é um torque, é o torque sobre a partícula 1. Mas, porque isso aqui é um somatório, R2 vetorial F21, que é o torque sobre essa outra partícula. É por isso, gente, que eu chego a essa conclusão. Mesmo que o Newton não tenha colocado explicitamente isso, ele pensou nisso. De alguma forma implícita ele colocou lá. Por quê? Para resolver, para eu poder matar esse termo, eu tenho que me apropriar da terceira lei de Newton.
E a terceira lei de Newton é minha? É do Sindomar? É do Silvio? É do André? Não, é do Newton, cara. A terceira lei de Newton é do Newton, não é minha. Então, o cara não vinha dizer, porque eu fiz isso. Não, tu fizeste o que está lá dentro. Não tem nem graça. É essa a minha discussão, tá? Aí vem como? Olha só que coisa linda aqui. O F12 é igual a menos o F21. Por quê? Essas duas forças são forças de ação e reação. Como elas são forças de ação e reação, tá certo? Elas têm a mesma direção. Olha só, lindo aqui, né? Mesma direção, mesma intensidade, mas sentidos contrários. O sentido é indicado pelo sinal menos, no caso de um vetor. Olha como é que vai ficar. Lembrando aí o cara, né? O cara. Terceira lei de Newton, beleza? Tá claro? Aí eu vou aplicar a terceira lei de Newton. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar esse F12 aqui por menos F21, certo? Então, eu troquei, então esse cara carregou o menos. Agora, como eu tenho F21, olha a ordem, eu estou chamando a atenção de vocês para essa ordem. Então, eu posso colocar o F21 em evidência, já que ele é fator comum. Certo? Então, o que eu já falei? Só um detalhe aqui, tu vai dizer assim, poxa, mas não ficou na ordem, Daniel, está enganando a gente. Não. O produto vetorial não é comutativo, mas a soma é comutativa, tá bom? A soma é comutativa. Tá bom? Então, colocando o F21 em evidência, tá aqui, ó. Antes tem que ficar quem? A diferença entre os vetores. Então, menos R1 vetorial F21 mais R2 vetorial F21 é a mesma coisa que R2 vetorial F21 menos R1 vetorial F21. Porque aí a comutatividade é na soma, não é no produto. Estou sendo claro? É na soma. Então, eu posso fazer isso aí. Muito bem. Olha para cá. Eu poderia até pegar outra força que daria a mesma coisa. Olha para cá. Quem é esse vetor? Ele está bem aqui, ó. O R2 menos R1. Quem é essa força? Está bem aqui, ó, a força. Então, a força e o vetor R2 menos R1 são paralelos, como bem falou o Silvio ainda agora. Logo, o produto vetorial deles é quanto, Silvio? 0, né? Olha só. Isso mesmo. O cara não é o cara? Se não fosse a terceira lei de Newton, se não fosse a terceira lei de Newton, a gente não ia achar isso de jeito nenhum. Então, eu acredito, do meu ponto de vista, que isso está implícito lá nos princípios matemáticos. Essa aula está sendo gravada e eu faço questão que os caras que se acham, né? Porque o Newton não fez muita coisa. Não fez? Eu não concordo com essas pessoas. O que os newtonianos fizeram foi dar sequência naquilo que o Newton fez. Então, se não fosse a terceira lei de Newton, que é do cara, jamais nós iríamos matar esse termo aqui. Jamais nós iríamos matar esse termo. Tá bom? Os torques das forças internas se anulam aos pares. Certo? Os torques das forças internas se anulam aos pares. Acabou aquele termo lá. Tem uma dedução muito mais geral? Tem. Mas basta essa daqui com duas partículas e depois a gente generaliza que vai dar no mesmo. Tá? Só porque eu quero trabalhar duas partículas com vocês. Finalmente, a taxa de variação do momento linear do sistema é dado por... Está aqui, ó. Aquilo que nós já tínhamos adiantado, né? Esse cara aqui é o torque sobre a partícula I, torque resultante, torque externo, e a somatória dos torques externos, né, é o torque externo total, ou também conhecido como torque resultante.
Era aí que nós queremos chegar. Então, o fato das partículas estarem aplicando força uma na outra lá e causando torque, assim como a 2 causa um torque na 1, assim como a 1 causa um torque na 2, no final das contas, quando eu for calcular o torque total, tá? Esses torques internos se anulam e só sobra aqui os torques externos. Beleza? Então aí está a ideia que só poderia ser construída a partir da terceira lei de Newton. O cara quer dizer que faz uma coisa, mas não fez. Quem fez foi o outro. Então, agora vamos para a conservação. Chega numa equação de ponto. Fechou, né? Que é o que está na... Todo tempo o Gilvan é assim, né? Fechou. Vocês falam com ele lá, Gilvan, tal coisa, fechou. Não é assim que ele fala? Então, parafraseando aí o Gilvan, fechou aqui, ó. Fechou por quê? Porque eu tenho um torque externo, um torque resultante externo, e aqui DL e DT. Agora, nós temos aí um momento, a variação do momento angular do sistema de partículas, no tempo. Então, para que o momento angular do sistema se conserve, é necessário que o torque resultante das forças externas seja nulo. E o que é que a gente vai chamar para esse sistema? Sistema isolado de torque externo. Lembrando, lá na conservação da energia, sistema de forças conservativas, conservação do momento linear, sistema isolado de forças externas, conservação do momento angular, sistema isolado de torque externo. Olha como é uma repetição no processo, né? Muito bem. Então, o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Agora que eu venho para aquela ideia do plano lá, tá bom? Beleza? Agora é o Lzão antes que é igual ao Lzão depois, tá, gente? Na prática, isso é muito importante, né? Para o caso de duas partículas, com uma rotacionando em torno da outra, bem geral, é aquela primeira figurinha lá que colocamos lá, aquela animação lá, tá? Viu como tem alguma coisa a ver com aquela animaçãozinha? Consideremos o torque externo nulo quando não há mudança de plano. Quando não há mudança de plano, de rotação da partícula. Tá? Isso é aquela construção que a gente fez naquele último exercício lá, da lista 1. Calcule o torque da força central, que deu 0, caiu lá no João, foi no João, não. O João Tarcísio era o trabalho resultante da força externa. O trabalho da força centrípeta. Era do João Tarcísio. Se eu não me engano. O 45 eu não sei com quem ficou. Tá? O 45 eu não sei como ficou. Acho que não ficou com ninguém o 45, porque como eram 3 questões para cada, sobraram questões. Acho que não ficou com ninguém o 45. Era o torque, né, da força central. Torque da força central, de maneira geral, é nulo. Por quê? Porque o fato de ser força central, olha só, a força central, ela é radial. A posição da partícula, obviamente, radial. Tá certo? Radial. Então, quanto é o ângulo entre elas? Aí o Silvio, 180 graus. Seno de 180, 0 acabou. Ou seja, o produto vetorial é nulo. Essa que é a ideia. Se o torque, olha só, vamos lá, essa construção aqui meio que esdrúxula, mas que eu gostaria de fazer para vocês entenderem o significado do que é ter torque. Ó. Se o torque sobre o planeta não fosse nulo, as órbitas dos planetas seriam próximas da mostrada na figura abaixo. Olha só o que aconteceria. Porque a gente sabe que é uma elipse, não é isso? E essa elipse está no plano.
Mas se o torque fosse diferente de zero, olha como seria. Ela seria quebrada, a elipse. Ou seja, o torque faria ela sair do plano de órbita. E isso acontece lá nas órbitas dos planetas? Não. Oi? Sindomar, não sei. Até aí entendi. Até aí entendi. Entendeste? Centro de massa. Eu montei essa figura. A gente vai falar do centro de massa já. Eu montei essa figura para demonstrar como seriam as órbitas se o torque resultante fosse não nulo. Mas como ele é nulo, é uma elipse no plano. Acabou. Tá bom? Bem prático. Essa ideia foi levada em conta para que Newton deduzisse a lei das áreas de Kepler, o que vai ser visto na próxima aula, de amanhã. Tá certo? É muito simples, gente. A pior que tem, tá certo? É a das órbitas, a primeira lei. Ela é bem trabalhosa. Mas a segunda e a terceira, a lei das áreas e dos períodos, é light, muito light. Tá bom? Então vamos lá. Mas vai ser esse mesmo esquema aqui, tá, galera? Vai ser assim, vou dar uma enxugada na aula para a gente poder tocar. Aí essa apostila já está arrumada. Vou mandar para vocês, como eu falei, para vocês terem essa apostila lá, tá bom? Para vocês. Se vocês estiverem vendo essas coisas lá à frente no curso de matemática, vocês vão lembrar. Exemplo 5. Olha só, tem uma questão parecida com essa, que é o do rotor rígido. Atenção. A diferença lá na questão de vocês, presta bem atenção, é que as massas são diferentes. Aqui as massinhas são iguais. Então você tem que atentar nesse detalhe. Nesse detalhe, tá bom? A figura abaixo representa 2 rotores rígidos, os quais giram em torno de um eixo fixo perpendicular às artes e passando pelo ponto médio. Como as massas são iguais, né, para cada um dos rotores separadamente, as massas são iguais, né? Aqui é M e M. Aqui é M sobre 2 e M sobre 2. Se passa pelo ponto médio, está passando no centro de massa. Diferente da questão 15 lá. Como as massas são diferentes, o eixo de rotação ele passa mais próximo de quem? Do corpo mais massivo e mais distante do menos massivo, que é para ver a compensação, aquilo que eu já falei para vocês. Beleza? Muito bem. Então tá aí as características do rotor 1. Olha só, massa M1, massas iguais. MM, tá bom? O comprimento da arte, 2A. Então, se o comprimento total aqui é 2A, é A para cada lado. Vocês concordam? Seria o R. É A para cada lado. E velocidade angular, ômega 1. O segundo, M2 igual a M sobre 2. M sobre 2 de um lado, M sobre 2 de um outro. Tá bom? Comprimento da arte 2, 4A. Então, vai ficar 2A para um lado e 2A para o outro. E velocidade angular, ômega 2. Considerando as massas das hastes desprezíveis e que os rotores têm o mesmo momento angular, condição do problema. Qual a relação entre as velocidades angulares? Então, eu começo dizendo, né, que isso não é um problema de conservação de momento angular. Por quê? Porque são 2 sistemas diferentes, ou seja, a conservação do momento angular aconteceria se o mesmo sistema variasse, por exemplo, a velocidade angular ou a distância, né? Aí sim, seria aplicada a conservação, né? Que tem aquele exemplo lá, ó, um exemplo bem simples. Sabe aquelas cadeiras giratórias? Vocês já viram isso, né? Aquela cadeira giratória. Então, pede para o cara dar
né, um torque bem grande, aí torque, agora a gente vai falar tecnicamente. Pede para o cara dar um torque bem grande, aí tu começa a girar e larga. Aí o torque resultante vai ser 0. Porque teve só aquela pancada lá inicial. Tá, vamos imaginar, dá para imaginar, isso vocês podem ver na internet isso aí. Tá bom? Dá aquela porrada lá, fica girando. Desculpa o palavreado, capuliu, tá, gente? Desculpa aí. Muito bem. Fica girando. Se a pessoa que está lá, a pessoa está assim, ó, os braços cruzados. Suspende o pé para poder girar, está girando. Se a pessoa abrir os braços, você percebe a velocidade angular diminuir. Você percebe. Por quê? Se você aumentou o raio, para compensar, a velocidade angular diminui, visto que o torque externo é nulo. Conservação do momento angular. Aí o cara pode dizer assim, porque o cara abriu o braço, aumentou o atrito com o ar, aí ele reduziu. Então tá. O mesmo cara que está rodando lá com o braço aberto, fecha agora. Quando fecha, repentinamente a velocidade angular aumenta. Onde é que você vê isso também? Nos patinadores, né? Os patinadores quando estão dando lá o corpio. Né? Quando eles abrem o braço, aí diminui a velocidade angular. Quando fecha, giram com uma velocidade angular maior. Um outro local que se vê isso também, o cara quando vai lá dar o salto ornamental, né? Vai dar um salto lá na piscina. Logo no início ele encurva o corpo e fica girando. Mas ele não é tolo, porque se ele continuar girando e bater na água, ele pode bater de costa ou de peito. O que é que ele faz? Ele estica o corpo todo, a velocidade angular vai praticamente a 0 e ele mergulha lá. Entendeu? Viu quanto tem de física nessas situações? Tá? Isso é conservação do momento angular, tá bom? Isso é conservação do momento angular. Eu peguei esse problema porque tem um problema de rotor rígido aí na lista, que era para a gente poder finalizar a aula legal. Beleza? Tá certo? Mas deu para sacar. Vocês podem ver aí, né? Esse tem o outro da roda de bicicleta, tem vários aí, tá bom? Vocês podem ver na internet. Então, não é um problema de conservação. Entretanto, como os sistemas dados possuem o mesmo momento angular, é como se fosse. É como se fosse, tá bom? A ideia é como se fosse. Portanto, o momento angular de L1 é igual ao momento angular de L2, onde vamos trabalhar com os módulos, né? O L1 é I1 ômega 1. Detalhe, agora eu não tenho mais só uma partícula. Então, de olho nesse cara aqui, I1, tá bom? E o I2? Desculpa, o L2. I2, ômega 2. Onde, olha o detalhe, qual é o detalhe? O momento de inércia total é a soma, né, dos momentos de inércia em relação ao eixo de rotação de cada uma das partículas. Então, eu coloquei aqui M1A, tá? Que multiplica R1A ao quadrado mais M1B, tá bom? Que seria E1, então seria essa outra massa aqui, M1B, R1B ao quadrado. E agora vamos para o 2. M2A, R2A ao quadrado, seria dessa, mas no final elas são iguais, né? A gente vai igualar tudo isso aí. E mais 2B. O que eu quero que vocês entendam aqui, o que eu quero que vocês entendam é que se eu tiver duas partículas, eu tenho que fazer a soma dos momentos de inércia de cada um. Tá certo? E depois eu vou dar a última tacada lá, na questão. Muito bem. Para M1A igual a M1B, que é igual a M. E R1A, que é igual a R1B, que é igual a A, né? Isso é para o 1. E o I1, logo o I1 é 2MA ao quadrado. E I2
Faltou aqui, né? Os dois, né? Mas a ideia é a mesma, olha. Aqui o M2A, que é igual ao M2B, eu vou ajeitar isso aqui, tá? Que é igual a M sobre 2, olha. Que é igual a M sobre 2, né? Que é igual a M sobre 2. Beleza? Eu tenho que olhar isso com mais calma. Deixa eu olhar com mais calma. Então, vai ficar 2M, né? Porque eu vou somar aqui, né? Aqui vai ficar MA quadrado mais MA quadrado. Vai ficar 2MA quadrado. Beleza. Agora, bora olhar para cá. Esse cara aqui, quem é? M sobre 2. Esse daqui, quem é? 2A ao quadrado. 2A ao quadrado vai dar 4A quadrado. 4 dividido por 2, que essa massa aqui é M sobre 2, está aqui, ó. M sobre 2, vai dar 2MA quadrado. Então, esse termo aqui dá 2M ao quadrado, e esse outro termo aqui, 2M ao quadrado. Quando eu somar, I2 é igual a 4M ao quadrado. Tá bom? Então, achei o I1, achei o I2. Faltou fazer essa igualdade aqui, gente, para o 2, tá? Eu fiz só para o sistema 1 aqui. Faltou fazer para o 2, mas acho que dá para vocês entenderem o que foi feito aqui, né? Só levando em conta que a massa é M sobre 2. E a distância 2A, dela até o eixo. 2A ao quadrado dá 4A quadrado, vezes M sobre 2, dá 2MA quadrado. Mas tem o outro, mais 2MA quadrado. Tá certo? Bom, qual é a dica que eu quero dar para vocês lá naquele problema 15? Tá bom? Qual é a dica que eu quero dar para vocês? Qual é a posição aqui do centro de massa? 0. Se a posição aqui do centro de massa é 0, é porque o produto da massa, por isso, dá o produto dessa massa por isso aqui. E é verdade, olha só. Isso aqui vai ficar M sobre 2 vezes 2A, não é isso? Agora é centro de massa. Não vai elevar ao quadrado, que isso daí é o I, tá? 2A vai ficar MA. Do lado de lá, a mesma coisa, MA. Por quê? Porque a posição do centro de massa que eu coloquei aqui em cima é 0. Vocês vão ter que usar esta relação. Então, lá vocês têm de um lado M1, se eu não me engano, vezes R1. Do outro lado, M2 vezes R2. Então, como o centro de massa, a posição dele é 0, então, esse produto de um lado é igual ao produto do outro. Essa é a dica para fechar com chave de ouro aquela questão 15 lá. Tá? Para poder compensar. Eu estou falando do centro de massa. Então, vai existir uma relação ali. Pode copiar logo aí. M1R1 é igual a M2R2. M1R1 igual a M2R2. É isso que eu quero dizer aqui. Tá? Você vai perceber lá também que a soma de R1 com R2 é o R. Você vai ter que usar essa relação também. O R, R1 mais R2. E usa o momento de inércia. Acabou o problema. Tá? Porque você vai ter que eliminar o R1 e vai ter que eliminar o R2. Para poder eliminar o R1 e R2, eu tenho que usar essas relações aí. Então, eu tenho que ter duas relações ali, né? Certo? Uma que é do centro de massa e a outra que é do momento de inércia. E a outra que a soma dos R lá é o R total, né? A soma de R1 com R2 é o R. Então, essa que é a ideia. Na verdade, são 3 equações, né? São 3 equações. A do momento de inércia,
A do centro de massa, que é aquela igualdade lá, e que R1 mais R2 é o R. Então, se eu tenho 3 equações, nessas 3 equações eu posso eliminar o R1 e R2 e deixar tudo em função do R. Tá? E das massas, obviamente. Então, está aqui o momento linear total, tá bom? Olha para cá. Olha para cá, para essa equação aqui. O momento linear total é a soma dos... Volta. Momento de inércia total é a soma dos momentos de inércia de cada um. Finalmente, né, como o módulo de L1 é igual ao módulo de L2, então eu vou igualar aqui, ó, 2MA ao quadrado ômega 1 é igual a 4MA ao quadrado ômega 2. Aí eu vou simplificar a massa, vou simplificar o A quadrado e obtemos que dá para simplificar o 2 com 4, ômega 1 é 2 ômega 2. Tá? Então foram várias coisas que mudaram, a massa, as distâncias aí. É por isso que não é um problema de conservação de momento angular. Tá? Mas eu coloquei esse problema que era para discutir aquele problema 15 lá de vocês. Tá bom? Quem é que está com 15 aí? Quem foi que foi sorteado com 15? Alô? Carlos Rodrigues. Então te liga aqui, viu, Carlos? Eu vou mexer aqui só para poder colocar também as relações aqui. Mas a ideia são essas. São 3 equações que tu vai ter lá. Todas elas envolvendo R1, R2, tá certo? Aí tu vai eliminar o R1 e R2 para ficar só o R e as massas, tá bom? Isso daí é muito utilizado, tá, na tecnologia. O rotor rígido é uma coisa que a gente usa. Inclusive, esse é o que é o clássico e tem o quântico também, tá? O rotor rígido quântico. Por exemplo, o helicóptero. O helicóptero é rotor rígido. Sabia disso? Ok? Então é isso, gente. Tá? Então o Carlos aí já pegou essa dica aí, ok? Dessa questão 15. Eu vou fazer, inclusive ela já está lá aprovada, né? Não precisa nem gabarito nela, né, Carlos? Já está lá, tu tem que achar que o momento de inércia total é dado por μr², onde μ é a massa reduzida do sistema, que é dado pelo produto dividido pela soma das massas. Olha como eu tenho a questão aqui de cabeça, né? Que a gente utiliza muito isso, tá bom? Isso aqui para fazer espectroscopia de rotação, é um modelo do rotor rígido que a gente usa, só que já dentro da mecânica quântica. Tá bom? Beleza, galera?